Olá, pessoas, todos bem, todas bem? Bem-vindos, então, e bem-vindas à nossa quinta videoaula do primeiro semestre de 2026 da disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Hoje eu optei por fugir um pouquinho do protocolo, né, do nosso plano de ensino que consta lá no nosso ambiente, mas não fugir da temática. Então, eu optei por fazer alguma coisa diferente para vocês. E eu, então, nessa videoaula, vou ler um capítulo de um livro, tá? E no final eu vou dizer o autor e o título. Este autor vai falar sobre cidades e cosmofobia, um conceito, né, para a gente pensar um pouco. Cosmofobia. Então, ele começa dizendo assim: o que é a cidade? É o contrário de mata, o contrário de natureza. A cidade é um território artificializado, humanizado. A cidade é um território arquitetado exclusivamente para os humanos. Os humanos excluíram todas as possibilidades de outras vidas na cidade. Qualquer outra vida que tenta existir na cidade é destruída. Se existe, é graças à força do orgânico, não porque os humanos queiram. Fui criado numa casa de chão batido, onde andava descalço. As galinhas e os outros animais conviviam conosco dentro de casa. Quando uma galinha estercava na casa de chão batido, a parte úmida do esterco, das fezes da galinha, era absorvida pela terra. Tirávamos a parte sólida e jogávamos no quintal para servir de adubo. Para o povo da cidade, isso é um horror. Pisar nas fezes da galinha? Impossível. Tem que ter uma cerâmica bem lisinha para poder enxergar, então, qualquer outra vida, qualquer outro vivente que estiver ali, para poder, desta forma, desinfetar e matar qualquer micro-organismo. Matar até o que não se vê. Para andar descalço, é preciso desinfetar o chão. A cerâmica foi criada porque os humanos não podem pisar a terra. Os calçados foram criados porque os humanos não podem pisar a terra. Porque a terra é o anseio original. A humanidade se desconectou da natureza exatamente por ter cometido esse pecado original. O seu castigo foi se afastar da natureza. Por isso, Adão foi expulso do Jardim do Éden e o humanismo passou a ser um sistema, um reino desconectado do reino animal. Dentro do reino vegetal, todos os vegetais cabem. Dentro do reino mineral, todos os minerais cabem. Mas dentro do reino animal, não cabem os humanos. Os humanos não se sentem como antes dos. Os humanos não se sentem como entes do ser animal. Essa desconexão é um efeito da cosmofobia. A cosmofobia, então, é o medo. É uma doença que não tem cura, apenas imunidade. E qual é a imunização que nos protege da cosmofobia? A contracolonização. Ou seja, o politeísmo, porque a cosmofobia é germinada dentro do monoteísmo. E se deixamos o monoteísmo e adentramos o politeísmo, nos humanizamos.
No mundo politeísta, não existe pecado original. Ninguém foi expulso do Jardim do Éden. Ninguém tem memória de terror. Os deuses e as deusas são muitos e não temos medo de falar com eles. No mundo politeísta, ninguém disputa um deus, porque há muitos deuses e muitas deusas. Tem para todo mundo. Como no mundo monoteísta, só há um Deus. E é uma disputa permanente. O povo de Israel contra o povo da Palestina, por exemplo, estão se matando na disputa por um Deus. No nosso caso, não é preciso. Temos Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha. Se não estamos com um, estamos com outro. Quando, aos 18 anos, saí para conhecer uma cidade, percebi que existia outro mundo para além daquele onde eu nasci e me criei. A cidade era outro mundo. Nas cidades, as pessoas não sabiam fazer suas próprias casas, como sabíamos fazer no lugar de onde viemos. Não sabiam e ficavam dependendo de outros que a fizessem por elas. Onde eu nasci e fui criado, todo mundo tinha casa, só não tinha casa quem não queria e morava com os pais, com os parentes ou com os amigos. Ou quem andava perambulando, quem achava por bem não ter casa porque era muito trabalhoso cuidar. Mas na cidade não era assim. As pessoas dependiam de casas que não sabiam fazer. Onde nasci e fui criado, desde criança, íamos observando, achávamos um lugar bonito, criávamos uma relação, uma comunicação com o lugar e marcávamos. Vou fazer a minha casa aqui. Eu não precisava pagar para fazer a minha casa. Pelo contrário, no dia de fazer a casa, havia uma grande mutirão. Um grande mutirão, né? Vinha todo mundo, era uma festa. E fazíamos uma casa muito rapidamente. Quando cheguei à cidade, percebi que era preciso pagar para fazer a casa. Pagar pelo terreno, pagar por tudo. Quando o saber é transformado em mercadoria e hierarquizado, qual é a medida que justifica um servente ganhar menos que um pedreiro? Ou um engenheiro ganhar mais do que um pedreiro? Se o engenheiro só sabe desenhar e ninguém mora dentro de desenhos. Se quem faz a casa é o pedreiro e na casa que se mora, o engenheiro não deveria receber nada. Vou repetir porque ficou meio confuso aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Se o engenheiro só sabe desenhar, ninguém mora dentro de desenhos, né? Se quem faz a casa é o pedreiro e é na casa que se mora, o engenheiro não deveria receber nada. Não se mora no desenho. O engenheiro não deveria ter salário, ele deveria ser o pedreiro. Para nós, a profissão de engenheiro é desnecessária. Ela só existe na lógica de uma sociedade eurocristã monoteísta. Então, fiquei na cidade grande, por cerca de 5 anos, até chegar o momento em que compreendi que ali não era o meu lugar. Não consegui viver na cidade grande e retornei à roça para viver nas comunidades, onde eu estou até hoje. A cidade não me cabe. Enquanto a sociedade é feita por poceiros, as nossas comunidades são feitas por pessoas. Na cidade, as pessoas tinham medo de gente. Nas comunidades, ninguém tinha medo de gente, vivíamos tranquilos. Nas comunidades, não acontecia roubo ou assalto. Se uma pessoa passava na minha roça e pegava um fruto para comer, eu ficava feliz. Era motivo de reconhecimento, como se eu estivesse recebido um troféu. Os povos da cidade precisam acumular. Os povos da cidade precisam acumular.
acumular dinheiro, acumular coisas. Estão desconectados da natureza. Não se sentem como natureza. As cidades são estruturas colonialistas. Nem todos os povos das cidades são povos colonialistas, mas a cidade é um território colonialista. Há povos vivendo a duras penas nesse território colonialista. Quando falo em povos da cidade, falo de povos eurocristãos colonialistas, mas do ponto de vista territorial. Os adultos da cidade brincavam de fazer as coisas e outros adultos pagavam para vê-los. Era o que chamavam de teatro. Quando a arte vira mercadoria, passa a ser uma brincadeira de não fazer nada. O teatro é fazer as coisas de brincadeira, enquanto a brincadeira da nossa comunidade é a brincadeira de fazer as coisas de fato. Quando a gente brinca de fazer reizado, a gente faz o reizado. Quando a gente brinca de fazer a roça, a gente cresce aprendendo a fazer a roça. A gente brinca de fazer a roça até fazer a roça de verdade. A gente brinca de fazer e faz as coisas, enquanto o povo do teatro brinca de não fazer. Ou melhor, faz as coisas de brincadeira e não faz as coisas de verdade. O teatro, assim como qualquer outro tipo de arte que é mercantilizada, bloqueia a conversa das almas, porque a arte é conversar, é a conversa das almas. A arte alimenta a vida. Ela não deve ser uma mercadoria. Ninguém sabe quem compôs as cantigas do Congado. Não existe uma patente, todo mundo pode cantá-las. Todo mundo pode tocar as caixas do Congado, nos ritmos e nas músicas que o povo compôs. Não se sabe a autoria das maiorias das cantigas cantadas no Quilombo. Um artista dos nossos uma vez explicou que não escrevia para vender. Ele disse: escrevo para o povo cantar. Se você quiser cantar, que cante, a música está aí. Porque você precisa comprar uma música para cantar, se todo mundo está cantando. Cante a música, moço. A arte é a conversa das almas porque vai do indivíduo para o comunitarismo, pois ela é compartilhada. A cultura é o contrário. Nós não temos cultura, nós temos modos de ver, modos de sentir, modos de fazer as coisas, modos de vida. E os modos podem ser modificados. Quando a gira está rolando num terreiro e alguém puxa um ponto, todo mundo canta junto. Colocamos uma toada, compartilhamos essa toada e cada um vai com a letra. É assim que fazemos. Dentro da cultura, é preciso se submeter a notas. A cultura é uma coisa padronizada, mercantilizada, colonial. Os colonialistas dizem que não temos cultura quando não nos comportamos do jeito deles. Quem não sabe tocar piano e não sabe o que é a música erudita, quem nunca frequentou um teatro, quem não frequenta o cinema, para eles não tem cultura. E para nós, quem não sabe dançar e cantar no batuque, quem não sabe fazer uma comida, quem não se emociona com a cantiga de um pássaro, não tem um modo agradável de viver. Enquanto o povo da cidade se sentia muito importante, eu, por minha vez, me sentia necessário. Eles, porém, não me viam como alguém necessário, me viam como alguém útil. Para eles, eu era um servidor, um serviçal. Eu era útil, mas poderia ser substituído, porque não era necessário. Percebi que o povo da cidade tinha relações de utilidade e de importância, mas não tinha relações de necessidade. Para nós, a pessoa que é importante não é quase nada. É aquela pessoa que se acha ótima, mas não serve. O termo que tem valor para nós é necessário. Há pessoas que são necessárias e há pessoas que são importantes.
As pessoas que são importantes acham que as outras pessoas existem para servi-las. As pessoas necessárias são diferentes. São pessoas que fazem falta, pessoas que precisam estar presentes, de quem se vai atrás. Na cidade, só havia a escola escriturada. Não havia outras escolas, escolas de inspiração ou de brincadeira. Quando as escolas escrituradas chegaram ao nosso território, foi de uma forma muito acelerada. A escrita queria a qualquer custo se instalar e passar a ser a linguagem predominante. Enfrentamos um grande desafio, porque os nossos contratos, que eram feitos pela oralidade, sofreram um ataque brusco para que fossem transformados em contratos escriturados. As nossas mestras e os nossos mestres da oralidade foram considerados desnecessários pelo sistema e tentaram substituí-los pelos mestres da escrituração. Nesse período de tanto brincar de fazer as coisas, fui para a escola aprender, pela escrituração, o que acontecia no outro mundo, no mundo das escrituras, o mundo de fora da minha comunidade. Fui para a escola escriturada para ser necessário, não para ser importante, para poder contribuir com a resolutividade da nossa comunidade. No Quilombo, contamos histórias na boca da noite, na lua cheia ao redor da fogueira. As histórias são contadas de modo prazeroso e por todos. Na cidade grande, contudo, só tem valor o que vira mercadoria. Lá não se contam histórias, apenas se escreve. Escrever histórias é uma profissão. Nós contamos histórias, sem cobrar nada de ninguém. O fazemos para fortalecer a nossa trajetória. E não contamos apenas as histórias dos seres humanos, contamos também histórias de bichos, de macacos, de onças, de passarinhos. A cordoniz é um pássaro da caatinga. É como uma codorna. Quando éramos crianças, armávamos arapucas para pegar as cordonizes. A cordoniz caía na arapuca, mas quando chegávamos perto, ela desmaiava. Ela se fingia de morta debaixo da arapuca. Como foi que ela morreu? Será que foi cobra? Pensávamos nós. E um pássaro que não vimos como morreu. Como podemos comer? Como precisávamos desocupar a arapuca, tirávamos a cordoniz morta e a colocávamos ao lado. E, de repente, ela voava. A cordoniz não tinha morrido coisa nenhuma. Era um truque. A cordoniz ensinava como se esconder, como se disfarçar. E nas cidades, nas novelas e nos teatros que o povo se finge de morto. No lugar onde nasci e fui criado, temos uma relação orgânica com todas as vidas. Todas as vidas são necessárias, não importantes, mas necessárias. A gente corria atrás de um porco para pegá-lo e botá-lo no chiqueiro. A gente brincava de correr para chegar a um lugar por necessidade. Na cidade é diferente. Eu vejo o povo correndo sem saber para onde vai, sem saber por que corre, só porque um médico disse que tem que correr. Eu também corri na cidade, sem saber aonde ou por que eu corria. Porque os povos da cidade não se relacionam com a natureza, porque têm medo, porque são cosmofóbicos. Nós pescamos no rio apenas o necessário, porque confiamos no rio. Não temos medo do rio. Sabemos que o rio vai dar peixe sempre, porque coletamos apenas os frutos necessários, porque sabemos que vai haver frutos sempre. Quando não for certo fruto, vai ser outro. Quando não for umbu, vai ser juá, vai ser carnaúba. Quando não for carnaúba, vai ser caruá, tá? São coisas da caatinga que alimentam os humanos e os não humanos. Há coisas na caatinga que não são os humanos que consomem, mas
Os não humanos consomem e depois compartilham com os humanos. Como sabemos que tem de tudo para todos, não temos medo de não temos medo e não precisamos armazenar. Só precisa armazenar quem não confia, quem tem medo da natureza não fornecer, medo da natureza castigar. A cosmofobia é responsável por esse sistema cruel de armazenamento, de desconexão, de expropriação e de extração desnecessária. A cosmofobia também é responsável pelo lixo. Por que existe tanto lixo? Porque as pessoas acumulam mais do que é necessário. E o tempo passa. Elas precisam de certa quantidade de frutos, mas compram mais que o necessário. O desperdício é um resultado da cosmofobia. A cosmofobia é a necessidade de desenvolver, de desconectar, de afastar-se da originalidade. A cosmofobia é a mesma coisa que o pecado original. E tudo o que é original assusta o eurocristão monoteísta. E uma das minhas avós e mestra ensinava que aquilo que a gente não precisa, mas sabe que apodrece, deve ser jogado no quintal. E aquilo que não é mais necessário, mas não apodrece, a gente guarda até o dia em que for necessário. E dessa forma, nada ia para o lixo. Não conhecíamos a palavra lixo. Às vezes eu perguntava, o que eu faço com isso? Ela perguntava, apodrece? Se apodrece, joga no mato. Jogar no mato significava jogar na mata, porque aquilo ia se decompor e ia se tornar necessário para outras vidas. Mas quando eu cheguei na cidade e disse, olha isso aqui, não presta, não é mais necessário, eu vou jogar no mato, o povo debochou de mim. Na cidade não havia mato, havia lixo. E no lixo se jogava tudo, o que apodrecia e o que não apodrecia, tudo misturado. Eu vou pular um pouquinho aqui, tá? Porque nós já estamos a 22 minutos de texto. Vou para uma parte que eu acho muito interessante. Vou tentar, né, terminar aqui com isso aqui para vocês. Deixa só ver aqui. É uma crítica muito interessante com a vida na cidade, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Enquanto a sociedade se faz com os iguais, a comunidade se faz com os diversos. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Nós não somos humanistas. Os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, eu sou quilombola. Sou lavrador, sou pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são eurocristãos monoteístas, eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. Apesar de serem criaturas da natureza, os humanistas se descolam da natureza e se tornam criadores. Daí a sua necessidade de sintetizar o orgânico, de chamar todas as vidas de matéria-prima. Essa matéria-prima passa a ser um objeto a ser melhorado, beneficiado e sintetizado pelos humanos. Eles se sentem os donos da inteligência, se sentem o próprio Deus, o Deus na lógica da verticalidade, na lógica do poder, da interferência na vida alheia e da manipulação, e não um Deus na lógica da biointeração. Humanismo é uma palavra companheira da palavra desenvolvimento, cuja ideia é tratar os seres humanos como seres que querem ser criadores e não criaturas da natureza, que querem superar a natureza. Do lado oposto dos humanistas estão os diversais, os cosmológicos, os orgânicos. Se os humanos querem sempre transformar os orgânicos em sintéticos, os orgânicos querem apenas viver como orgânicos, se tornando cada vez mais orgânicos. Para os diversais, não se trata de desenvolver, mas de envolver.
Enquanto nos envolvemos organicamente, eles vão se desenvolver humanisticamente. A humanidade é contra o envolvimento, é contra vivermos envolvidos com as árvores, com a terra, com as matas, com os rios. Desenvolvimento é sinônimo de desconectar, tirar do cosmos, quebrar a originalidade. O desenvolvimento surge em Gênesis. Relacionar-se de forma original para o eurocristão é pecado. Eles tentam humanizar e tornar sintético tudo que é original. Não se trata de um pensamento binário, mas de um pensamento fronteiriço. Nunca vamos atravessar para o lado do humanismo, mas também nunca vamos querer que o humanismo atravesse para o nosso lado. Também não queremos que ele deixe de existir. Só queremos que haja respeito e diálogos de fronteira. A humanidade está aí. Não vamos matar a humanidade, mas como vamos nos relacionar com ela? Estabelecendo fronteiras. Pode ser que no futuro, como a fronteira é um território movediço, elástico, a gente avance quando eles recuarem, ou pode ser que a gente recue quando eles avançarem, mas sem chegar ao limite. Nós pensamos sempre na circularidade, quebrando o monismo, a dualidade e o binarismo. Os humanistas querem nos convencer de que a globalização é uma convivência ampla, quando de fato não é. Em vez de compreender o globo de forma diversal, como vários ecossistemas, vários idiomas, várias espécies, vários reinos, como dizem, quando eles falam em globalizar, estão querendo dizer, ou estão dizendo unificar. Estão dizendo moeda única, língua única, mentes poucas. A globalização para os humanos não existe. O que existe para eles é a história do eurocentrismo, da centralidade, da unidade. O que chamam de globalização é a universalidade. Não no sentido de que nós entendemos por universalidade, mas no sentido de unicidade. Gente, então, é muito interessante. A nossa aula hoje foi a leitura desse pequeno fragmento, né, do livro A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo, mais conhecido como Nego Bispo. É um quilombola que vive no Pará. Vive não, porque ele já faleceu agora, né? Mas ele viveu até pouco num quilombo do Pará. Não tenho bem certeza do Pará, mas eu acho que é assim. Depois eu confirmo para vocês, tá bem? Eu queria poder falar mais, mas já estou com 28 minutos de gravação, vocês vão ficar saturados de escutar, mas então fica o convite. Eu parei a leitura na página 18 desse livro dele. Ele tem em PDF, porque eles não fazem nada visando lucro. Então, esse livro dele é encontrado em PDF, inclusive eu estou num PDF aqui, e quando eles vendem alguma coisa para ser usado na própria comunidade, relacionado a essa questão, assim, nossa, de sustentabilidade, esse livro contribui bastante para as nossas reflexões, tá? Eu espero que vocês deem continuidade na leitura desse livro, ao menos para concluir esse capítulo, Cidades e Cosmofobia, porque no nosso próximo encontro da web, eu vou pedir para vocês falarem para mim sobre esse livro, não com textos formados já na internet, eu quero que vocês conversem comigo sobre isso, porque é muito interessante, tá bem? Até mais!